Pô, gostei dessa notícia que eu li aqui, ó. Série B. Matemático calcula 64 pontos para subir e vê Botafogo, Cruzeiro e Vasco ameaçados. E antes que você fale aí, pô, tu achou uma boa notícia, o Vasco ameaçado? Não, né? Claro que não. Mas é que o Vasco tá ameaçado na notícia. Todo vascaíno que tá acompanhando o time já sabe, a gente tá super ameaçado. A boa notícia aí é que o Vasco, segundo o matemático, precisa de só 64 pontos para se garantir na Série A. A gente estava trabalhando com 66 pontos. De repente, descobre que bastam 64, 2 pontinhos a menos, qualquer pontinho tá valendo, amigo. Na situação do Vasco, qualquer pontinho tá valendo. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Sobre Vasco AV, o seu podcast aqui do Atenção Vascaínos. Então, se você está acompanhando esse programa pelo YouTube, no nosso segundo canal na plataforma AV+, saiba que você também pode acompanhar esse programa no seu agregador de podcasts preferido. É só procurar lá pelo Atenção Vascaínos, né? O AVcast. Toda terça e quinta-feira, ali por volta de 1 da tarde, você recebe diretamente no seu agregador o podcast do Atenção Vascaínos. E aproveitando que a gente está falando disso, também convido você para acompanhar o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais. É só procurar pela @avascaíno na sua rede social de preferência. E bora falar sobre Vasco, vamos falar sobre esse desafio complicadíssimo do Lisca, que é fazer o Vasco aí retomar o caminho da Série A, né? Fazer esse time do Vasco chegar entre os 4 primeiros da Série B para garantir o acesso para a Série A. É uma situação muito complicada, né? A gente pega os últimos números do Vasco aí, é de ficar desesperado. Trouxe aqui, ó, separei aqui alguns números, só pra gente se alinhar aí, né? O Vasco tem 28 pontos na 20ª rodada do campeonato. Nos campeonatos de pontos corridos até aqui, com 20 clubes da Série B, né, já foram 15 edições, só 4 clubes conseguiram o acesso, tendo 28 pontos ou menos na 20ª rodada do campeonato. Em 15 edições, né? Se sobem 4 por edição, nós estamos falando aí de 60 times que subiram e só 4 desses tiveram a pontuação que o Vasco tem na 20ª rodada. É cerca aí de 6% dos times que conseguiram, muito pouco, né? E se a gente pega ali que times são esses, aí fica pior ainda, né? O América de Natal em 2006, o Ipatinga em 2007, pô, década passada, né? Lá no comecinho da Série B, então era uma dinâmica diferente. E depois os outros 2 foi em 2016. O Bahia e o Avaí. O Avaí tinha só 23 pontos. Tá uma boa notícia, né? Um time com 23 pontos conseguiu acesso. Mas não só 2016 também. Já tá longe no tempo, né? Já faz aí 5 anos. Como também deve ter acontecido alguma coisa diferente em 2016. Não sei se foi ali o próprio campeão do Vasco. O Vasco começou muito bem, teve um primeiro turno de campeão e aí no segundo caiu. Não sei, teve alguma confusão ali que fez com que em 15 edições, na maioria delas, né? Teve 15 edições. Em 12, ninguém conseguiu subir com 28. E aí em 2 conseguiram subir, tendo menos de 28 pontos na 20ª rodada. Alguma coisa diferente, né? Alguma coisa aconteceu nessa competição. Mais alguns elementos aqui para vocês só irem situando, percebendo ali quanto está fervendo o caldo do Vasco. O aproveitamento do Vasco até aqui é de 46,4%. O Vasco, para conseguir os 64 pontos que o matemático falou aí que é necessário, ó, diminuiu um pouco. A gente estava trabalhando até aqui com 66, 65. Agora já estou trabalhando com 64, mas não alivia muito para o Vasco não, né? Se a gente tem 28 pontos, a gente precisa, para chegar a 64, 36 pontos. 36 pontos nos 18 jogos que faltam, dá um aproveitamento aí de 66%. Mais ou menos 2/3 dos pontos que a gente vai disputar. Se você parar para pensar que 36 pontos seriam 12 vitórias, a gente tem 18 jogos, daí você já vê, é isso mesmo. 2/3 de aproveitamento a gente tem que ter. A cada 3 jogos a gente tem que vencer 2 para conseguir esse número. E, cara, se não bastasse aí de preocupação, né? O Vasco, eu falei aqui, tem 46%, tem que subir para 66%, melhorar esse aproveitamento em 20%, né? Passar de 46% para 66%. Se não bastasse isso, o aproveitamento do Vasco com o Lisca na Série B ainda é pior. É só de 42,8%. Então, por que eu tô falando tudo isso aqui? É para deixar o torcedor desesperado? Não é, até porque eu acredito que todo vascaíno já está desesperado por conta própria.
é meio que para situar a missão que o Lisca tem pela frente, né? A dificuldade que o Lisca vai ter, o tamanho do desafio, a ladeira que o Lisca tem que subir pela frente. E eu acho que é importante que todos tenham essa consciência, inclusive a diretoria, os jogadores, para conseguir essa missão. Porque eu já comentava no pré-eleição, antes da partida contra o Operário, da necessidade do Vasco fazer uma ruptura, né? Fazer uma ruptura com o sistema que está funcionando. Porque o que eu abordava então naquele vídeo? Cara, você tem duas maneiras de projetar a melhoria, né, de uma equipe, você projetar como alcançar um ápice. Através da evolução ou através da revolução. A evolução, qual a lógica por trás da evolução? A gente está no caminho certo, a gente só precisa aprimorar. O elenco está bem montado, o esquema tático é esse mesmo. Se não está funcionando ainda, é porque falta treino, é porque falta encaixe, é porque falta entender melhor ali a filosofia, de repente um aprimoramento físico, técnico, mas o caminho é esse. E aos poucos você vai melhorando. A revolução, ela já parte de uma outra premissa. Não é que você tem que incendiar São Januário, cortar cabeças, não é nesse sentido a revolução. A revolução é no sentido de que você tem que girar o caminho pelo qual você está indo. A evolução cara, esse caminho aqui a gente vai melhorar. A revolução cara, esse caminho não está dando certo, vamos ter que partir para outro. A gente vai ter que partir para outro. Apesar dos riscos e das consequências que tem. Você começar um caminho diferente, sem tempo para treinar, tendo dificuldades que você não consegue prever ainda antes de começar a fazer, tem todos esses problemas. Mas eu acho que diante da circunstância do Vasco, cara, não tem muito o que fazer. Como é que você vai seguir na linha da evolução? Se a evolução você pressupõe que a melhora ela é contínua e gradual, primeiro que ela não está sendo contínua. O Vasco já esteve melhor no campeonato do que está hoje. O Vasco já teve um aproveitamento maior do que 46%. Já chegou ali nos 54% de aproveitamento, já esteve mais perto do G4, sabe? Já esteve na parte de cima da tabela. A gente está chegando agora na 20ª rodada com um aproveitamento de 46%, na 11ª colocação, na parte de baixo da tabela. Então, assim, a gente não está evoluindo, a gente está involuindo. E aí você vai seguir nessa linha, buscando uma evolução. Quando é que vai chegar essa evolução? No final do campeonato? Aí não adianta mais. A gente já comentou aqui, o Vasco precisa vencer 2 de cada 3 partidas que jogar. Então, assim, a mudança tem que ser automática. E para mudar automático, cara, tem que ser uma revolução. Tem que mexer no esquema tático, tem que mexer na postura do time, tem que mexer na escalação do time também. Tem que tentar alguma coisa, né? A gente discute qual que é a solução, é jogar assim, é jogar assado. Eu até brinco, a gente não sabe. Até porque a direção é muito fechada, não fala do que está pensando e tudo mais. Então a gente não sabe qual que é a solução para o Vasco. A única certeza que o vascaíno tem é que esse caminho que o Vasco está seguindo não funciona. Esse não está funcionando. Então, assim, tem que tentar outra coisa, né? Vai ficar parado, insistindo nessa... E o que eu acho que é muito problemático nesse time do Vasco? A estratégia, a proposta tática do time mesmo, que tinha, é a mesma do Marcelo Cabo, né? O Marcelo Cabo chegou a mudar até, mas caiu, aí veio o Lisca, com a mesma ideia de jogo. Esse jogo posicional, apoiado, que é basicamente o quê? Buscar a posse de bola, né? Então o objetivo do time é ficar com a posse de bola, ficar tocando a bola, porque não deixa de ser uma defesa, né? Quando você tá com a bola, o adversário não está te atacando, e aí você confia na qualidade do seu time, de que, cara, com a bola nos pés, rodando, você procurando espaço, uma hora você vai achar o gol. Essa é a filosofia do Vasco até aqui, e não está funcionando. Não está funcionando. A gente fala muito do Vasco tendo o melhor elenco do campeonato, eu acho até que tem, né? Mas não significa que é um bom elenco. Não significa que é um elenco que está pronto para fazer esse jogo, que existe muita qualidade do time. O time tem que ter aquela coisa de, mesmo com o adversário pressionando, conseguir sair tocando, mesmo com o adversário todo posicionadinho lá, a defesa do adversário toda postada lá na área, você ter a qualidade para conseguir quebrar essa barreira. E o Vasco não tem. Então vai jogar contra adversários que são tecnicamente inferiores, mas como os adversários jogam no erro do Vasco, conseguem ganhar da gente, né? Então acho que essa mudança que o Lisca tem que fazer. Uma mudança de foco. O que a gente vai focar? É na posse de bola? O Vasco precisa ter a posse de bola porque com isso vai ganhar? Está se provando que não. O time não tem qualidade para isso. Então o foco tem que ser outro. O foco tem que ser, sei lá, primeiro, parar de tomar tanto gol. O Vasco tem uma das piores defesas do campeonato. Eu fiz o levantamento aqui. O Vasco tem a 6ª pior defesa do campeonato, com 23 gols sofridos. Confiança tem 32, Cruzeiro 29, Brusque 28, Guarani 26 e o CRB está empatado com o Vasco com 23. Então é a 5ª pior defesa, né, junto com o CRB. E não compensa isso no ataque. Se você pegar ali, ó,
Confiança tá pior que a gente, Cruzeiro tá pior que a gente, Brusque tá pior que a gente, e o Guarani, que tá com 26, e o CRB, que tá empatado com a gente no número de gols, pelo menos compensam isso com bons ataques. O CRB tem o melhor ataque do campeonato, com 30 gols, o Guarani tem o segundo melhor ataque, com 29 gols. O Vasco tem só o oitavo melhor ataque, com 23, sabe? Então é um time que cria muito pouca chance lá na frente, porque, que nem eu falei, tem essa coisa de achar que vai tocar de um lado para o outro e a oportunidade de gol vai aparecer e ela nunca aparece. Os gols do Vasco, pode procurar aí, são sempre quando você está marcando em cima, quando você consegue pegar a defesa adversária desguarnecida. Nunca é porque ficou tocando a bola de um lado para o outro e achou o espaço para fazer o gol. E lá atrás, estamos tomando gol bobo pelo mesmo motivo. Porque quer sair tocando. Pega os últimos gols do Vasco aí, é sempre erro lá atrás. O time quer sair tocando, o time, né, quer controlar a posse de bola a qualquer custo, acaba perdendo a bola e perde, e sofre o gol justamente nesses erros. Então acho que tem essa postura, tem que mudar. E nesse sentido, pode até ser bom essa derrota pro Operário, né? Se chegar lá no final da Série B e o Vasco conseguiu acesso para a Série A, a gente pode olhar para trás e até ver com bons olhos essa derrota pro Operário, porque eu acho que a derrota pro Operário mostrou isso pro Lisca, mostrou isso pros jogadores, para a comissão técnica, para a diretoria, porque senão eu tinha medo, porque agora uma das coisas que a gente pode se agarrar para pensar aí numa melhora do time é que o Lisca vai começar a ter mais tempo para treinar. A gente tem agora uma semana de treino, o jogo do Vasco é só no domingo, depois tem mais uma semana, o jogo seguinte é só na sexta-feira, então o Lisca vai ter mais tempo para treinar com essa equipe. Mas eu temia que se ele fosse treinar, insistir nessa proposta tática de posse de bola, de garantir posse de bola, a gente fosse perder tempo. Porque eu não vejo esse elenco do Vasco com qualidade suficiente para propor esse tipo de jogo. Então, de repente, vem essa derrota pro Operário, eu acho que liga ali um sentido de urgência que pode fazer justamente esse chacoalhar que o Vasco precisa. Porque o discurso mudou. Você vê, até antes do jogo contra o Operário, você viu o discurso dos jogadores saindo de campo, era o quê? Ah, perdemos, agora é trabalhar, porque no próximo jogo para recuperar, né? Como se tivesse sido uma fatalidade, sem questionar ali o estilo de jogo do Vasco, né? A própria coletiva da diretoria na sexta-feira foi muito nesse sentido, de que não tinha nada errado, que as coisas não estavam acontecendo do jeito que estava imaginado, mas que o planejamento era aquele, que se seguisse naquela linha tudo ia se acertar. E a gente não viu o pronunciamento da diretoria depois, mas eu quero acreditar que tenha mudado, né? Porque o discurso dos jogadores mudou. O Andrei, você viu que já foi outro discurso. Pô, isso aqui tá tudo uma merda, tem que resolver um monte de coisa. O Lisca também, que já tinha ensaiado um discurso meio revoltado depois da derrota pro Londrina, pesou mais a mão agora contra o Operário. E a partir do momento que continua como técnico do Vasco, e a gente está começando a ver as mudanças, eu acredito, então, que a diretoria está ali meio que bancando, né, o discurso do Lisca. E eu acho que, então, a gente espera que haja uma mudança aí em vários flancos. O primeiro deles, que eu acho mais importante, que eu já comentei agora, é uma mudança de ordem tática. É o que eu falei, assim, qual que é o foco do time? Até então, o foco do time é vamos manter a posse de bola, porque a posse de bola vai nos trazer a vitória. Eu acho que o foco do time do Vasco agora tem que ser: amigos, não, vamos focar na defesa. Não pode ficar tomando gol. O primeiro caminho para vencer é não perder gol. Quando o time está todo bagunçado, que nem o time do Vasco, que é ruim no ataque e é pior ainda na defesa, o primeiro caminho que você tem que fazer para organizar é, cara, então primeiro vamos arrumar a defesa, vamos parar de tomar gol. O primeiro caminho para vencer é não perder, né? Fecha a defesa ali. E como é que você faz isso? Não precisa ser necessariamente recuando as linhas, ficando preso lá atrás. Simplesmente tendo essa ideia, essa mentalidade de que não pode deixar o adversário se criar. Tem que marcar mais em cima. Marcar a saída de bola do adversário pode ser uma solução. O Vasco já conseguiu fazer muitos gols assim. O Vasco quase fez um gol no Operário. Uma das melhores chances do Vasco contra o Operário foi marcando a saída, aquele lance lá que o Sarrafiori enfia a bola pro cano, né? O gol que a gente fez contra o Londrina também foi numa roubada de bola, quando ele estava tentando sair para o jogo. O Rômulo rouba a bola e aciona o Jabá pela esquerda, vai encontrar o Marquinhos Gabriel. Mas só que assim, o pensamento tem que ser mais defensivo. É o primeiro pensamento. Cara, vamos arrumar essa defesa. Não podemos mais tomar tantos gols. E aí, para fazer o gol, como é que é? Qual que é o pensamento? Vamos fazer essa bola chegar rápido no ataque. A gente tem que ter a consciência de que não tem a qualidade para conseguir achar o gol com o adversário postado defensivamente, então a gente tem que pegar eles armando a defesa ainda. A saída tem que ser rápida para o ataque, não pode ficar enrolando. Vamos arriscar um lançamento. Se perder a posse de bola, perdeu, paciência.
Mas a preocupação vai ser chegar rápido no gol e não mais ter a posse de bola. Esse pensamento, ele pressupõe uma mudança de postura também. É sempre importante, né? Você ter os jogadores focados, os jogadores preocupados em entregar o máximo dentro de campo. E eu acho que o afastamento, né? Devolver, aí o ato de ter devolvido o MT e o Juninho para o Sub-20, eu acho que passa por isso. Pelo Lisca falar, cara, eu quero os jogadores mais comprometidos agora, né? E a gente sabe de todo o histórico aí do MT e do Juninho, e eu não vou me surpreender se outros jogadores também forem afastados, né? É aquela coisa, o MT e o Juninho têm idade sub-20, eles podem voltar para a categoria sub-20, tem outros jogadores que não podem, mas eu não vou me surpreender se chegar no domingo a gente descobrir que algum jogador não está nem no banco de reserva, porque não é aquele jogador com compromisso que o Lisca vai passar a exigir. Precisa também de melhor preparo físico, para poder aguentar um ritmo de marcação, mais pressão. E isso tudo eu estou falando me baseando no que o Lisca também falou nas coletivas, né, no pouco que sai de dentro do clube. O Lisca falou que precisa de mais gente com ele, na comissão técnica. Quem que ele vai trazer para a comissão técnica? Deve ser, sei lá, um preparador físico, alguém que consiga tirar mais ali do físico dos nossos jogadores, né? Acho que isso está planejado também e eu acho que ele está pensando em muitos reforços. Ele falou em renovação do plantel. Renovação do plantel de quantos jogadores a gente está falando? Não vai ser 2 ou 3 que nem eu tinha comentado, né? Imagino que seja pelo menos uns 5. E aí como é que vai fazer? O Vasco não tem dinheiro para contratar jogador. Os jogadores não querem vir para o Vasco. O Pássaro falou isso, né? O Vasco vai buscar, não vai jogador de grife, né? Que nem o Vasco mais ou menos tentou. E quando eu falo jogador de grife é o quê? Pô, o Marquinhos Gabriel é um jogador conhecido, o Zeca é um jogador que todo mundo já conhecia, o Rômulo, o Michel, o Vanderlei, são jogadores, né, de grife, dentro da realidade de uma Série B. Eu acho que agora o Vasco vai procurar outro tipo de jogador. Um jogador desconhecido, um jogador que quando chegar a torcida vai fazer, quem é esse cara? Mas um jogador que pode entregar justamente o que está faltando nesse elenco do Vasco. Um jogador mais combativo, um jogador que talvez não seja tão técnico, um jogador mais físico, um jogador que, pô, de mais entrega, né? Aquele jogador operário mesmo, carregador de piano. Tá faltando carregador de piano nesse elenco do Vasco. E eu acho que é o jogador com esse perfil que o Vasco aí vai procurar, que o Lisca vai indicar. E aí a gente espera que com isso, né, um elenco mais comprometido, um elenco realmente abraçado na causa. Você trazendo ali jogadores que encaixem mais com esse perfil de jogo, né? Sejam jogadores de mais entrega, mais operários, por assim dizer. E com uma mudança de postura tática, de estratégia tática em campo, um Vasco mais humilde, um Vasco que aceita que não vai conseguir se impor em qualquer adversário, em qualquer campo, que nem a torcida mesmo gostaria, seria o ideal, né? Acho que, assim, ter buscado isso, a gente não pode recriminar a diretoria por ter buscado isso, né? A diretoria, a comissão técnica, mas não funcionou. Não funcionou e não tem mais tempo agora para ver se vai funcionar. Então tem que ir no básico, tem que ir no prático, e o prático é, cara, vamos rivalizar. Se a gente conseguir se emparelhar com os adversários na questão tática, na questão da entrega, na questão física, na técnica a gente sobra. Acho que nossos jogadores são mais qualificados do que os outros. Então é esse caminho que o Vasco tem que procurar, entendeu? Até porque, vou reforçar aqui, a ladeira é íngreme, né? É uma areia movediça que a gente tá, que cada rodada que a gente não vence, a gente se afunda mais. Eu comecei a fazer os cálculos aqui, antes da última rodada, o Vasco precisava de um aproveitamento de 63% pro restante da temporada. Perdeu, agora já é 66%. Entendeu? E cada nova rodada que a gente passa sem vencer, o buraco vai se afundando cada vez mais. Por exemplo, outra medida que eu vim aqui, o Vasco, a gente já teve ali a uma rodada de entrar no G4, do aproveitamento para poder estar no G4, né? Agora, se a gente pegar aí o aproveitamento que o Vasco precisa para chegar nos 64 pontos, no novo número mágico, 64 pontos, o Vasco precisa vencer 5 jogos consecutivos, 5 rodadas vencendo consecutivamente para conseguir ter um aproveitamento que supere ali os 64 pontos mínimos necessários para a gente conseguir o acesso sem depender de mais ninguém. 5 jogos é complicado, o Vasco conseguiu no máximo vencer 2 até aqui, né? E aí a gente tem até uns 2 primeiros jogos fáceis, Ponte Preta e Brasil de Pelotas em casa em São Januário, jogos que, pô, não dá para pensar em outro resultado senão a vitória, porque depois já começa a complicar, né? Avaí, terceiro colocado, se eu não me engano, segundo colocado, né, fora de casa. Depois CRB, terceiro colocado ou quarto colocado, vai mudando toda hora a tabela
mas está lá no G4 também, fora de casa também. E depois, Cruzeiro, em casa. O Cruzeiro está melhorando aí com o Luxemburgo, mas, sinceramente, se a gente consegue vencer o Avaí e o CRB, emenda 4 vitórias consecutivas, aí até acredito que a gente consiga vencer o Cruzeiro também, né? Mas, enfim, é a situação complicada. Tem que ganhar 5 jogos para chegar lá no G5. Se você não ganha, você precisa ganhar 6. E as rodadas, que agora são 18, passam a ser 17. Então, é uma portinha que está se fechando cada vez mais. Se o Vasco não aproveitar, vai ficar para trás, né? Então, espero que o Lisca tenha essa consciência. Vamos ver aí as novidades que a semana vai nos trazer, não é mesmo? Já soubemos aí desse afastamento do Juninho, do DMT. Vamos ver se a gente tem notícias sobre reforços, mudanças táticas. Para isso, vocês têm que acompanhar aí o Atenção Vascaínos, o Bom Dia Gigante, o AVNews, o Boletim da V, tudo lá na Atenção Vascaínos, trazendo as últimas informações, então vocês vão ficar sabendo de tudo. Aqui, a gente volta na quinta-feira com mais um Sobre Vasco AV, o podcast de vocês aqui do AV. Vou até fazer uma sugestão para vocês. Deixa aí nos comentários perguntas para eu responder. A gente pode fazer isso lá no Sobre Vasco. A gente pode aproveitar que é uma semana sem jogos. E se não acontecer nada aí de novidade, o Vasco não anunciar um pacotão com 3 reforços, né? E as perguntas forem interessantes, a gente pode fazer na quinta-feira aí uma pergunta e respostas, né? Eu pego ali, seleciono aí umas 2, 3 perguntas que vocês vão deixar aqui no comentário e respondo. O que vocês acham? Espero que vocês gostem da ideia. Deixem aí nos comentários. Se você está ouvindo a gente pelo podcast, vai lá no YouTube do AV+, procura aí o Sobre Vasco AV e deixa seu comentário aí. Quem sabe a gente volta na quinta-feira respondendo algumas perguntas de vocês. Sugestão de pauta aí para vocês. Beleza? Tá combinado? Posso contar com vocês? Espero que sim. E até lá a gente vai se falando.